Segundo vídeo do dia, rapaziada, agora iremos falar sobre a hipocrisia atrelada ao clubismo. Fica até o final do vídeo para você entender melhor dessa história. Atualmente vejo vários jornalistas aí que torcem, para clubes que não estão na briga dos maiores títulos do continente, dizendo que é um absurdo pagarem 20, 25 milhões de euros num jogador na situação em que se encontra o país. E aí fica a reflexão, o que um clube de futebol tem a ver com a situação atual do país? O clube é responsável por uma falta de política, falta de gestão socioeconômica? O clube é responsável por escolhas do povo? O clube é responsável por escolhas de governantes? O clube usufrui de dinheiro público? Não. O clube tem suas próprias fontes de renda? Sim. Então, assim, porque o seu time não vive tempos positivos referente à sua má gestão, à sua falta de planejamento econômico, porque o seu clube não abriu mão de gastar e pagar dívidas, você vai falar que é um absurdo um clube que tem condições de fazer tais investimentos. Trazerem jogadores de nível europeu, aí eu acho que é um pouco de hipocrisia, um pouco de inveja e um pouco de clubismo. Não é porque o seu clube não pode fazer tais investimentos que os outros clubes que têm condições para tal não irão fazer. Porque a situação do país não é de responsabilidade dos clubes. Então, futebol é um caso à parte, política é outra coisa. Então, alguns jornalistas, às vezes, misturam as coisas para envolver o clubismo, a hipocrisia, ou apenas para terem uma opinião, ou para polemizar, ou para viralizar. Mas assim, não tem fundamento, é um argumento vazio, porque Flamengo, Palmeiras abriram mão 3, 4, 5 anos aí de contratações de nível de valor, ficaram anos aí poupando seus valores, suas arrecadações para pagamento de dívidas, não disputaram os principais títulos há alguns anos, para depois do clube estruturado conseguir contratar jogadores de nome. E assim conquistaram muitos títulos nos últimos 5, 6 anos. São os maiores vencedores do continente. Então, assim, tem clubes que metem os pés pelas mãos, contratam sem poder, não pagam. Outros que não podem contratar e não contratam mesmo. Pelo menos tem esse senso, Porque tem clubes que veem Palmeiras e Flamengo contratando e acham que podem se igualar no mesmo nível de contratação e acabam se enrolando. Aí, inclusive alguns clubes com casos de polícia aí, não precisa nem citar nomes, Todo mundo vê os noticiários, então assim, outros clubes podem fazer esses tipos de investimentos pelos sacrifícios que eles mesmos fizeram em benefício do clube futuramente. Então, eu creio que se todos os clubes se conscientizarem de ficar um tempo sem ganhar título, fazer uma reestruturação financeira, um planejamento, pagarem suas dívidas para depois de alguns anos poderem fazer investimentos mais altos, todo mundo estaria ganhando e o Campeonato Brasileiro teria tudo para ser visto no mundo inteiro, porque esse desnível aí de 3, 4 clubes com dinheiro e os outros afundados em dívidas atrapalha bastante a propagação do produto. E ainda fica essa coisa de um falando mal do outro, que uma coisa que ninguém ganha nada com isso, criticando contratações que poderiam ser vistas de outra forma, Quando o Flamengo e o Palmeiras trazem jogadores jovens de 20, 25 milhões de euros, o Botafogo também está trazendo o Danilo agora por 22 milhões de euros e ninguém falou nada, achei estranho também, Porque quando o Flamengo contrata, nossa, é um absurdo. E o Vitor Roque também está sendo cobrado como se fosse o novo Pelé, é obrigado a fazer gol todo jogo. Claro que ele está devendo, mas também não vamos acabar com a carreira do moleque porque ele não está fazendo gol no começo dele no Palmeiras. É uma pressão absurda. Não tem que ter pressão? Tem que ter pressão. É obrigado a fazer gol de começo? Não. Já tem um tempo que não está fazendo gol? Já. Mas pelo alto investimento só resta esperar. E a gente também não vai aqui acabar com a carreira do menino, crucificá-lo. E já está melhorando aí, já fez gol contra
O último jogo que ele jogou agora, ele decidiu contra o Fluminense. Então, assim, tem tudo para deslanchar, tem que ter paciência também, é um investimento alto, não vale a pena deixar a emoção falar mais alto e, quem sabe, aí acabar com a carreira de um menino. E vocês que fazem isso, vocês vão se responsabilizar, hein? A vida cobra. Vocês estão tentando destruir a carreira de um atleta jovem. Quando eram jovens, também precisavam de paciência, de tempo para amadurecerem profissionalmente. Então, assim, vamos pensar um pouquinho no próximo e julgar de uma forma mais justa, né? Porque só bater, não ter um pouquinho de misericórdia também fica complicado. Mas, enfim, se o seu clube fizer o que Palmeiras, Flamengo, Fortaleza fizeram, são clubes hoje geridos de uma forma prudente, né? Tem SAFs aí que não tiveram esse trabalho, né, de fazer uma reestruturação, apenas foram comprados e umas dão retorno, outras não. Outras estão piorando depois que viraram SAF e outros estão tendo saltos aí importantes como o Cruzeiro, que tem um novo dono. E vamos ver aí como é que vai acabar essa história aí de investimentos, de reestruturação de clubes. Tá bem interessante de acompanhar como o mercado brasileiro está conseguindo se inserir na Europa, disputar jogadores com os times europeus. Flamengo aí disputando jogador com o Napoli, tirando jogador de Besiktas. São mercados que antes eram bem mais interessantes do que aqui, e agora os jogadores estão preferindo jogar no Brasileirão, até pelo fácil acesso de jogar bem no Brasil e conseguir uma vaga na seleção. E isso é muito importante para o nosso produto futebol brasileiro. Espero que daqui para frente isso melhore cada vez mais, com mais contratações de peso. A gente está vendo Saul, Vitor Roque, já está vendo Samuel Lino, já está vendo diversos jogadores de bom nível, com idade para jogar na Europa, preferindo vir para cá. E que isso aumente cada vez mais. Temos Memphis Depay aí, independente se o Corinthians tem condições de arcar ou não. São exemplos de nomes que abrilhantam o futebol brasileiro e geram um certo interesse lá fora, né? Que isso possa aumentar cada vez mais e que a hipocrisia possa diminuir, né? Os seus clubes precisam fazer esse sacrifício para você colher os frutos lá na frente e não botar a culpa do insucesso do Brasil nos times de futebol, que não tem nada a ver uma coisa com a outra. É isso, pessoal. Like no vídeo, se inscreve no canal, me ajudem a conquistar aí os primeiros 500 inscritos. Conto com vocês, fiquem com Deus. Até o próximo vídeo.